Bem, todos os dias eu vejo profissionais incríveis, com uma formação impecável, mas que continuam travados, paralisados. E por isso eu quero te contar algo que você nunca tenha escutado na vida, mas que eu sempre falei para os meus alunos no primeiro dia do primeiro ano da faculdade. O seu currículo não vai te levar para onde você quer. Simples assim. E você deve estar tão espantado como os meus aluninhos de primeiro ano se sentiam. Como assim, professora? Quer dizer que eu estou fazendo essa faculdade não vai me levar para lugar nenhum? Não, não vai. A faculdade em si, o MBA, esse monte de curso que as pessoas fazem, não levam para lugar nenhum. Agora, eu vou te mostrar o que, que vai te levar a crescer profissionalmente. E vou falar uma coisa, essa live vale não só para quem é consultor, como quem quer trabalhar em empresa, tá? Eu vou te mostrar aqui hoje, nessa live de hoje, o que vai fazer você decolar profissionalmente, ok? Bom, a gente cresceu ouvindo aquela história de que estudar muito era o caminho do sucesso. E sim, verdade. O estudo é essencial. Só que essa frase tem uma armadilha e que ninguém percebe. A armadilha é achar que você só pode começar quando estiver 100% pronto, 100% pronta. E aí, o que, que acontece? As pessoas ficam fazendo milhares de cursos de pós-graduação. Deixa eu te avisar uma coisa: a prontidão nunca chega, tá? O que acontece é o seguinte: você estuda, faz uma pós, depois faz outra, depois faz um MBA, depois compra um curso online, mas nunca se sente preparado o suficiente para vender. Denise, você está louca? Não, não estou. Você está ouvindo isso de alguém que deu aula por mais de 20 anos em curso de pós-graduação, deu aula por mais de 20 anos em curso de graduação e que hoje mentora muitos profissionais que estão querendo ingressar no mercado da consultoria ou que já estão numa empresa, estão se sentindo perdidos, tá? Ah, Denise, quer dizer que o MBA não é importante? Não foi isso que eu falei. O MBA, ele é importante. Poxa, eu dei aula há 20 anos em MBA. Só que ele é importante no momento certo. Antigamente, para vocês terem uma ideia, as faculdades que ofereciam MBA, elas só aceitavam alunos depois de X tempo de formação com X tempo de experiência. Agora não, agora virou a festa, todo mundo quer vender MBA e as faculdades vendem sem nenhum, assim, vendem. Tudo bem. É o negócio dela, faz parte, tudo bem. O que eu quero dizer com isso é que o MBA tem a hora certa para você começar, tá bom? Então, primeiro começa e depois pensa no MBA, tá? Mas tem que começar. E aí, uma outra pergunta que me fazem é: mas será que eu devo fazer um MBA ou eu devo fazer mestrado? Isso é outro papo. Você vai fazer um mestrado profissional? É uma coisa. Você quer fazer mestrado acadêmico? É outra. Mas tudo tem um momento certo para começar. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, ok, você pode fazer um mestrado direto. Agora, se você quer fazer uma carreira executiva, uma carreira empresarial, primeiro você precisa dar o primeiro passo. Primeiro você precisa iniciar. E aí sim, você vai. Depois que você iniciou, você tem conhecimento suficiente para entender desafios do mercado e blá, 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 ok? Mas primeiro começa. Então, assim, esse sentimento de nunca estar preparado o suficiente para vender tem nome. E o nome disso é procrastinação com aparência de produtividade. Simples assim. Você está ocupado porque você está estudando, você está fazendo cursos, mas você não está avançando. Isso acontece porque você acredita que precisa de mais validação e mais um diploma para te dar mais segurança. O problema não é a falta de formação. O problema é a falta de clareza, de posicionamento, de um caminho prático para vender a sua primeira consultoria. E se isso está acontecendo com você, não é porque você não sabe nada,
é porque você ainda não entendeu como transformar tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você aprendeu em valor para o mercado. Quando eu dava aulas no MBA, eu falava assim: o mercado não quer know-how, o mercado quer know-why. O que é know-how? Know-how é como se faz, é a competência técnica. O que é know-why? Know-why é por que a gente faz. Então você precisa saber por que se faz aquilo. É isso que o mercado valoriza. Não só a competência técnica, porque a competência técnica a gente adquire, a gente compra um curso e adquire essa competência. Também não estou dizendo que estudar não é importante. A gente precisa estudar. Eu estudo até hoje, eu tenho 30 anos de mercado nas costas, e eu estudo, eu faço curso, eu participo de workshops, né? Eu faço revisão de trabalhos, de artigos para revistas internacionais. E por que eu faço isso? Porque eu continuo aprendendo. Então, assim, a gente aprende a vida inteira, tá? E tem que ser assim. Só que a gente tem que dar o primeiro passo, tem que ir para campo, porque a gente aprende muito no campo de batalha. A gente aprende muito com as nossas experiências de vida, ok? Então, não é para não estudar. A gente vai estudar, mas a gente vai parar de ficar fazendo curso e a gente vai dar o primeiro passo. É isso que é importante nesse momento. Assim, o verdadeiro problema não é a falta de formação, tá bom? E sim, a gente tem que continuar estudando, sempre. O problema é a falta de clareza, de posicionamento e de um caminho prático para a gente vender consultoria, ok? Então, quais são as consequências de a gente acreditar que eu preciso estudar, estudar, estudar antes de dar o primeiro passo? Qual que é o problema de vocês continuarem nessa lógica? Você gasta mais tempo, mais dinheiro e mais energia e não sai do lugar. E anota aí, tempo é dinheiro. O mercado está se abrindo, as empresas estão buscando profissionais de ESG, as empresas precisam entrar no mercado da sustentabilidade e se você ficar aí esperando o próximo certificado chegar, não vai acontecer nada, né? Você vai perder o timing do mercado, você vai começar a se sentir mal, porque você não consegue entrar, você não consegue fazer as coisas, você vai se sentir frustrado ou frustrada e menos capaz. Você começa a se comparar com quem já está vendendo, e isso é a pior coisa do mundo, quando a gente começa a se comparar com o outro, porque cada um tem o seu tempo, né? E cada um tem a sua história de vida, né? Então, quando a gente começa a se comparar com o outro, a gente fala, pô, mas ele vende, não vende, pô, mas ele trocou de carro, não troquei, pô, mas ele já está comprando uma casa e eu não. Então, assim, nunca, 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 não se compara a ninguém, tá bom? Não nesse sentido. E você começa a pensar, mas será que isso é para mim? Né? E um monte de gente que eu consegui resgatar assim até pensa em mudar de área, porque acho que não nasceu para isso e tal, né? Agora, o bom de tudo isso é que a gente aprende, né? Tudo na vida se aprende. Você aprende a vender, você aprende a fazer consultoria, você aprende a fazer diagnóstico, você aprende a liderar a equipe, você aprende a falar em público, né? Então, assim, se você começar a olhar só o que tem de ruim, você vai ficar com a autoestima baixa, você vai perder a autoconfiança, você vai ficar desmotivado e você começa a afetar a própria imagem profissional, porque você acaba esperando uma permissão que nunca vem. Um outro exemplo, né, eu vivo dando os exemplos dos meus mentorados, mas é porque o que acontece com um normalmente acontece com o outro. E tem uma pessoa, uma moça que eu estou mentorando, que ela é aqui de Portugal, e ela me procurou porque ela está assumindo a gerência de uma área de sustentabilidade. E assim, ela tem uma boa faculdade, ela fez o mestrado na área de sustentabilidade, ela fez trocentos cursos de pós-graduação na área da sustentabilidade e ela não se sente confiante para ser gestora da área, tá? Então, o que eu falo, e ela sabe tudo que tem que ser feito, ela sabe fazer um diagnóstico, ela sabe fazer uma matriz de materialidade, que é a matriz de materialidade? É o que mostra o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, ela sabe avaliar tudo que deve ser feito,
o que não deve ser feito na empresa dela. Ela sabe priorizar o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito depois. Ela sabe tudo, né? Só que ela fica presa a alguma coisa que eu não sei o que é. E eu falo para ela, querida, você tem que dar o primeiro passo. Ah, mas será que eu não vou levar bronca? Que eu vou fazer a coisa certa? É, não faz mal, dá o primeiro passo. Se tiver errado, a gente corrige. Só que a gente só corrige na prática. A gente só corrige aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente não fez, a gente não tem como corrigir, entendeu? E é isso que é importante, tá? A gente só corrige aquilo que a gente fez. O que a gente não fez, a gente não corrige. A boa notícia é que você não precisa se encher de diploma para começar a ganhar dinheiro na área da sustentabilidade. Você não precisa ser especialista, você precisa aprender a resolver problemas. É isso que as empresas esperam das pessoas. É isso que as empresas esperam dos profissionais de consultoria, que elas sejam capazes de resolver problemas reais. E isso começa com três coisas: clareza de posicionamento, diagnóstico bem feito e comunicação simples e eficaz. Isso eu ensino todo dia para os meus alunos e mentorados. Vou ensinar aqui para vocês hoje nesse vídeo. E eles não vendem o trabalho deles, a consultoria, porque eles fizeram uma pós. Eles vendem porque eles sabem olhar para uma empresa e dizer: olha, aqui você está desperdiçando energia, ali você pode melhorar os seus indicadores. Esse relatório precisa de mais consistência. E é isso que as empresas querem. Não é o diploma que você vende, é a entrega de valor, tá? Principalmente na nossa área da consultoria. O que eles querem é saber qual que é o valor que a gente entrega. Ok? Então, bora lá, vamos aprender essas três coisas que são importantes. Fazer um, criar um posicionamento, fazer um diagnóstico e comunicar de forma eficaz. Bora lá. Como que a gente cria um posicionamento como consultor, como consultora de sustentabilidade? Passo 1, escolha um território de atuação, um foco estratégico, um pedacinho para chamar de seu. Não tente ser tudo para todos. Não dá. É impossível. A gente não consegue fazer isso, tá? Então, alguns recortes possíveis. ESG para pequenas empresas. Sustentabilidade no setor de eventos. Redução de resíduos na indústria. Inclusão e diversidade no ambiente corporativo. Diagnóstico inicial e primeiro passo para empresas que nunca trabalharam com ESG. Você faz um recorte. Você veja naquilo que você é bom, aquilo que você ama, aquilo que o mercado precisa e aquilo que o mercado remunera. E Kigai, o seu posicionamento pode começar de forma mais generalista, só que ele precisa ter um recorte claro e compreensível. As pessoas precisam entender sobre o que é o seu posicionamento. As pessoas precisam entender o que você faz. Então, cuidado com aquele posicionamento que diz tudo e não diz nada. Cuidado com o subposicionamento, tá? Precisa ficar claro o que você faz para as outras pessoas. E aí, o que vai te ajudar é você construir uma frase de autoridade, simples e direta. Algo que diga em uma linha o que você faz e para quem você faz. Por exemplo, eu ajudo empresas de evento a implantarem a sustentabilidade ou a obterem a certificação 20.121 através de um modelo de consultoria, através de treinamento das equipes. Tá vendo? Você já está falando o que você faz. Eu ajudo pequenas empresas a entenderem como começar no ESG com ações práticas e de baixo custo. Depois, use sempre o tripé do posicionamento. Toda a comunicação tem que deixar claro quem você ajuda, que problema você resolve e que resultado a pessoa pode esperar. Eu ajudo empresas de eventos aqui a implantarem a certificação 20.121 e, dessa forma, aumentar a sua e, dessa forma, melhorar a sua reputação.
Eu ajudo empresas de eventos a implantarem a ISO 20121 e, dessa forma, se posicionarem no mercado internacional. Simples, tá bom? E as pessoas precisam ficar com aquilo, ouvir aquilo várias vezes. Ah, Denise, mas eu só vou trabalhar na área de eventos? Quantas empresas de eventos existem no Brasil? Você tem capacidade de atender todas elas? Eu conheço uma pessoa que só trabalha com eventos de carnaval, tá? E ela trabalha o ano inteiro, só com eventos de carnaval. Bom, depois, como que a gente faz um diagnóstico de sustentabilidade bem feito? Então, vamos entender o que é um diagnóstico. Primeira coisa, diagnóstico não é relatório. Diagnóstico é um processo de escuta e análise para entender onde a empresa está hoje, onde ela quer ou precisa chegar e o que está impedindo esse avanço. Então, assim, você vai tirar uma fotografia da empresa, ver como ela está hoje, tudo que ela faz, qual que é a matéria-prima que ela usa, o que os funcionários fazem, horário de trabalho, você vai tirar a foto. Onde ela quer chegar? E o que está faltando para ela chegar lá? E aí, você pode dividir o diagnóstico em pilares, usando referências como GRI, a BNT 2030, ou criando uma versão mais simplificada, baseada nos pilares do ESG. Então, por exemplo, o modelo simplificado, governanças, você pode olhar política, ética e gestão de risco. Social, você pode olhar relação com os colaboradores, diversidade e impacto social. Ambiental, você pode olhar gestão de resíduos, energia e emissões. Claro, tudo isso vai depender do quê? Da empresa que você está atendendo. Qual que é o setor de atuação que ela atua? Qual que é o setor de atuação da empresa? Depois, ter uma estrutura prática para aplicar. Você pode fazer um diagnóstico básico com um roteiro de perguntas, de 5 a 10 perguntas, abertas por eixo social, ambiental e de governança. Você cria uma planilha de análise por critério, você realiza conversas com o cliente, observação documental, né, estatutos, relatórios. E a finalização do diagnóstico é uma devolutiva estratégica. Então, você precisa dizer o que a empresa faz, o que ela já faz hoje e o que ela faz bem, o que pode ser melhorado e o que precisa mudar com urgência. Você vai usar uma linguagem simples, então nada de ficar falando sustentabilidade, nada de ficar falando ESGs. Linguagem simples para que o seu interlocutor entenda. Apresente em formato visual, né, sem muito texto, então faz um PowerPoint bonito e apresente o resultado. Mostre quais são os ganhos potenciais com as mudanças, economia, reputação da empresa, mitigação de riscos, ok? Bom, e como que a gente faz uma comunicação simples? Então, a gente já viu posicionamento, já viu diagnóstico, e agora vamos falar um pouquinho de comunicação. Como que a gente desenvolve uma comunicação simples e eficaz? Primeiro passo, número 1, fuja de jargão técnico. ESG já é um tema novo para muita gente. Aí você vai ficar falando em ESG, você vai piorar ainda mais. Então, não fala, a dupla materialidade. Oi? A taxonomia verde. Táxi de quê? Indicadores GRI. Não! Primeiro a gente vai contextualizando. O que é materialidade? Materialidade é aquilo que a empresa, que é importante para a empresa. É aquilo que os consumidores, que os clientes, os fornecedores, que os empregados, que o governo gostaria de ver a empresa praticando. O que é taxonomia? Taxonomia são os termos mais usados. O que são indicadores? É aquilo que a gente deve acompanhar. Tá? Então, vamos contextualizando isso para a empresa. Tal. Tá? Nada de ficar usando jargão. Isso a gente vai ensinando para a empresa com o tempo. Então, ao invés de ficar usando termos técnicos, né, use termos que são importantes para a empresa, para os seus clientes, né? Mostre que a empresa se preocupa com o futuro.
Mostre que a empresa está preocupada em reduzir desperdício, em evitar multas, né? Então, é isso que a gente vai fazer, falar de forma simples. Outra coisa, use sempre a linguagem do cliente. Ouça, ouça como ele fala, quais são as expressões que ele usa, e use a mesma expressão que ele usa. Se ele fala, meu time está perdido, você fala sobre engajamento interno. Mas você vai falar assim, como que a gente pode engajar o time? Você usou o mesmo termo que ele. Se ele fala, estou com medo da fiscalização, a gente vai falar sobre adequação da empresa à regulamentação. Tá? Então, a gente vai usar os termos dele. E lembra, a conversa ela é exploratória, você escuta o que ele está falando. Depois, use a estrutura, problema, consequência e solução, é o que eu estou fazendo com vocês. Problema, você acreditar que tem que ter um diploma para começar a trabalhar. Consequência, você fica travado, você se sente inferior a outras pessoas. Qual que é a solução? Você começar a trabalhar com posicionamento, diagnóstico, comunicação. E depois você fala também dos benefícios. Quais são os benefícios da empresa adotar aquela solução que você está propondo? Então, em reuniões, né, apresentações ou postagens, procure se comunicar desta forma, do jeitinho que eu vou falar. Problema. Muitas empresas jogam fora até 30% da sua matéria-prima. Consequência, isso gera custo, impacto ambiental e risco reputacional. Solução, com diagnóstico simples, a gente pode reduzir esse desperdício em até 20% nos primeiros meses. Benefício, redução de custos, aumento de faturamento. Problema, consequência, solução e benefício. E, finalmente, para a gente melhorar a nossa comunicação, a gente tem que praticar escuta ativa. Uma comunicação eficaz começa ouvindo mais e falando menos. Deixe o cliente se abrir, contar o que o preocupa, onde sente que está perdendo dinheiro, onde está a preocupação dele com a reputação. Isso vai alimentar o diagnóstico e a sua proposta. E quando você apresenta propostas onde você coloca aquilo que você ouviu do cliente, o seu cliente começa a achar, a acreditar que você é capaz de resolver o problema dele, ok? Bom, e agora, quais são os benefícios de você agir da forma que eu estou falando para vocês? Olha, o que eu estou fazendo com vocês é exatamente o que eu acabei de ensinar. Então, quais são os benefícios de vocês começarem a atuar, a entrar agora no mercado de trabalho? Ou começar agora na consultoria. Quando você entende tudo isso que eu falei, você vira a chavinha. O mundo muda. Você para de esperar e começa a construir o seu futuro. Você cria autoridade na prática, porque você começa a deixar rastro. Então, como você já foi fazendo, você vai deixando autoridade, você tem exemplos reais, você tem provas reais, você tem cases reais. Você começa a ganhar mais, mesmo com menos formação, né? Quantas vezes você já não parou e falou assim, pô, tem gente que sabe tão menos do que eu e ganha tão mais do que eu, né? Por quê? Porque ele começou, né? E lembra, eu falo o quê? Eu te ensino a ganhar de 5 a 15 mil a partir, quer dizer, daí para mais. Quando você começa a agir assim, né? Você começa a caminhar e você começa a ganhar mais. E você passa a ser reconhecido pelo que faz, e não pelo que você estudou. Bom, e principalmente, que é mais importante, você se sente vivo, viva, de novo, porque você vê aquilo que você estudou sendo usado
Quando eu comecei a dar aula na FIA, tinha um professor que falou para mim o seguinte: teve um professor que falou o seguinte, nada mais prático do que uma boa teoria. E eu sempre achei que a teoria não servia para nada. E depois que eu comecei a trabalhar com consultoria, eu comecei a enxergar muito da teoria que eu tinha aprendido na prática. Olha só que louco, né? Porque sim, a prática está cheia de teoria, a teoria sai da prática, né? E a prática da teoria. Então, elas caminham juntos. E quando a gente começa a sentir que aquilo que a gente aprendeu, a gente está usando, pô, isso é muito legal. Então, agora eu vou te dar um passo a passo para você já meter as caras, né? Vou te mostrar o caminho para você sair desse ciclo de só mais um curso e começar a vender ainda esse ano. Vai anotando aí. Passo um, pare de acumular cursos com medo. Vocês não precisam parar de estudar. Vocês precisam parar de usar isso como desculpa. Vocês precisam parar de usar isso para como motivo de procrastinação. Então, a pergunta não é qual curso eu vou fazer agora. A pergunta é com o que eu sei, o que eu posso resolver hoje. Passo dois, identifique um problema real do mercado. Empresas estão com dificuldades para entender legislação, para adaptar processo, para lidar com relatório, para reduzir impacto. Você não precisa saber tudo isso. Você precisa saber fazer as perguntas certas, ouvir com atenção. Você precisa resolver um problema só de cada vez. Terceiro passo, use o que você já sabe para estruturar uma solução. Pega o seu conhecimento de vida, a sua experiência anterior e pensa: se eu estivesse nessa empresa, o que eu faria primeiro? Isso já é um começo de diagnóstico. O primeiro passo de diagnóstico é esse. Passo 4, aí sim, você monta o seu diagnóstico simples. Você pode começar com uma planilha, com um roteiro, com poucas perguntas. Não precisa ser um relatório técnico, precisa ser claro, precisa ser objetivo, precisa ser útil. Valide esse diagnóstico com alguém. Mostre o seu diagnóstico para uma empresa pequena ou até para alguém da sua rede. Pergunte: isso faz sentido? Você acha que está plausível? Você acha que dá para entender? Esse feedback vai te ajudar na melhoria do seu diagnóstico, na melhoria do seu projeto. Passo 6, ajuda e repita, PDCA, né? Não existe uma proposta perfeita de primeira, existe proposta testada. Então, teste, ajuste, refine, evolua. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, Do, Check, Act. Quantas vezes, Denise? Infinitas. Venda um projeto pequeno e entregue com excelência. Comece com algo simples. Não fique sentado esperando o projeto de 50 mil. Venda um projeto de 5 mil e entregue como se fosse um projeto de 100 mil. Porque é esse projeto que vai abrir as portas para vocês. Beleza? Então, ó, gente, bora lá revisar o que a gente falou hoje, tá? Problema. Qual que é o problema? A crença de que eu preciso ter mais um diploma, mais uma pós ou um MBA, só então começar a vender consultoria. Qual que é a consequência? Esse pensamento te leva a paralisia, frustração, perda de oportunidade, baixa de autoestima profissional, mesmo em quem já estudou muito. Qual que é a solução? Parar de acumular formação, começar a agir com clareza, posicionamento e foco em resolver problemas reais das empresas. Qual que é o benefício? Você começa a ganhar casca, você começa a ganhar experiência, você começa a ser visto, você começa a ter autoridade. Um bom consultor de sustentabilidade tem posicionamento claro, escuta ativa, ele escuta mais do que fala, traduz problemas em propostas simples, começa com o que sabe, entrega valor mesmo antes de ser contratado. Quais são os benefícios?
de você agir dessa forma, ganhar mais, ser reconhecido, aproveitar um mercado aquecido, sentir satisfação pessoal com propósito e trabalhar de qualquer lugar do planeta, como eu aqui da Itália, com a janela aberta, porque o ar-condicionado do quarto não está funcionando, barulho lá fora, mas você pode trabalhar de qualquer lugar do planeta. Além disso, eu dei para vocês um passo a passo para você sair do lugar, não é? Pare de estudar por medo, identifique um problema real, use o que você já sabe, monte um diagnóstico simples, valide com alguém, ajuste, repita, faça o seu PDCA, venda um projeto pequeno com excelência. Bem, se você está se sentindo, se você está esperando se sentir pronto, pronta, né, para começar, eu preciso te lembrar que você nunca vai se sentir pronto ou pronta. A gente só se torna pronto fazendo. E isso não acontece com mais diploma. Isso acontece quando a gente decide sair do lugar e oferecer uma solução concreta. Então, se você quer aprender a vender consultorias, começando a partir de 5 a 15 mil reais ainda esse ano, mesmo sem pós-graduação, acompanhe o meu perfil, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de deixar um like, porque aqui eu ensino tudo aquilo que a pós não te ensina. Como transformar o seu conhecimento em projeto vendido. E beijos, eu te encontro no próximo vídeo.